Como uma única palavra pode reescrever a história? O impacto chocante dos erros de tradução. Sim, queridos, uma simples tradução errada ou uma paráfrase errada e, pronto, um significado foi mudado. Mesmo que você seja adepto da hermenêutica pós-moderna, ou seja, de que o texto é de posse do leitor e que não tem significado em si mesmo, a maioria das pessoas ainda acha que um texto tem sim significado. Afinal, pessoas falam algo para alguém querendo ser entendidas. Ok, a não ser que você seja o Steven Seagal atuando, aí não dá para entender nada mesmo. Mas esse vídeo não é sobre hermenêutica, ok? É sobre traduções que mudaram o mundo ou têm o potencial de mudá-lo. A linguagem é uma ferramenta poderosa, capaz de construir pontes, forjar alianças e compartilhar ideias profundas entre culturas. No entanto, como a história demonstra vividamente, ela também é um instrumento delicado, onde uma única palavra mal colocada, uma frase mal traduzida ou um erro gramatical pode desencadear consequências imprevistas, remodelando mitos, acendendo conflitos e até mesmo alterando o curso das nações. Uma análise da tradução de diversos textos revela um número surpreendente de casos em que os erros de tradução estiveram longe de ser triviais. Eles introduziram reviravoltas bizarras em religiões, arruinaram negociações políticas e deram origem a mitos duradouros. Vamos explorar alguns dos erros de tradução mais chocantes que realmente mudaram a história. Número 1. Trocando gatas por frutas? Uma das traduções errôneas mais citadas e sensíveis do ponto de vista religioso diz respeito à promessa do paraíso. Uma interpretação comum em alguns textos islâmicos fala de 72 virgens aguardando mártires. No entanto, estudiosos da linguística apontaram que uma antiga palavra aramaica pode ter sido mal interpretada, com o significado original possivelmente se referindo a 72 passas ou uvas brancas. Essa simples escolha de palavra altera radicalmente a imagem e os incentivos associados ao sacrifício religioso, destacando o profundo impacto das nuances linguísticas. Bem, parece que o menu do paraíso islâmico é diferente do que muita gente espera. Número 2. Quando a tradução atrapalha a diplomacia. A arena política é propícia a tais gafes. Considere a infame viagem de Jimmy Carter à Polônia, em 1977. Seu intérprete, lutando com as complexidades do polonês, traduziu frases como "vim para conhecer suas opiniões e entender seus desejos para o futuro" para algo mais próximo de "desejo carnalmente os poloneses" e "quando deixei os Estados Unidos". As consequências diplomáticas e o constrangimento foram monumentais, demonstrando como um discurso presidencial pode se transformar em um incidente internacional com o tradutor errado. Número 3. Mudando o mito fundador. A conhecida história da Caixa de Pandora, que teria libertado todos os males sobre o mundo, na verdade se originou de uma tradução errônea. A palavra grega pitos, que se referia a um grande jarro de armazenamento, foi traduzida incorretamente como pixis, que significa uma pequena caixa, pelo humanista Erasmo, do século XVI. Essa pequena mudança linguística alterou para sempre a imagem do mito, solidificando a ideia de uma caixa na cultura popular. Da mesma forma, a icônica maçã da história do Jardim do Éden não é mencionada explicitamente nos textos hebraicos originais. Provavelmente surgiu de um trocadilho em latim, onde malus pode significar tanto mal quanto maçã. Número 4. Desbravadores trocados. Essa aqui eu sempre me perguntei o porquê, tá aí a resposta. A própria nomenclatura dos continentes pode nascer de um erro. A teoria amplamente aceita por trás do nome América remonta ao cartógrafo Martin Waldseemüller, que acreditava erroneamente que Américo Vespúcio havia descoberto o Novo Mundo, em vez de Cristóvão Colombo. Waldseemüller decidiu nomear a massa de terra em homenagem a Vespúcio, resultando em uma designação geográfica fruto de um lapso honesto. Ou seja, na verdade, nosso continente deveria se chamar Colômbia. Número 5. Maria Madalena, prostituta?
A confusão entre Maria Madalena e a mulher adúltera, João 7, 53, 8, 11, é um dos equívocos mais persistentes da tradição cristã ocidental, mas não se origina no texto bíblico original, e sim em interpretações tardias e tradutórias, sobretudo no contexto latino medieval. Um exame filológico, histórico e canônico demonstra que essa identificação é insustentável do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista textual, os evangelhos nunca identificam Maria Madalena como adúltera. Maria Madalena é apresentada explicitamente em Lucas 8, 2 como uma discípula de Jesus, da qual haviam sido expulsos 7 demônios. O termo grego utilizado, daimônia, não implica pecado sexual, mas opressão espiritual ou enfermidade, algo recorrente nos relatos lucanos. Em nenhum momento o texto associa essa libertação a adultério ou prostituição. Já o episódio da mulher surpreendida em adultério, João 7, 53, 8, 11, é anônima, ou seja, uma mulher tem nome e endereço. Maria era da cidade de Magdala. A outra não tem nome, e muito menos endereço. A confusão se consolida no Ocidente principalmente a partir de uma homilia do Papa Gregório Magno, proferida em 591 d.C. Nela, Gregório identifica 3 personagens distintas como sendo a mesma mulher. 1. A pecadora, que unge os pés de Jesus, em Lucas 7, 36, 50. 2. Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. 3. Maria Madalena. A crítica bíblica contemporânea, na análise dos manuscritos e na comparação entre tradições orientais e ocidentais, é unânime. Não há base textual, histórica ou linguística para identificar Maria Madalena com a mulher adúltera. Pois é, o Papa Gregório fez, sem querer, o que muitos roteiristas fazem ao escrever um roteiro baseado em uma HQ. Tem personagens demais? Funde 2 ou 3 deles num só. Esses não são apenas exemplos fascinantes, são lembretes contundentes de quão frágil a linguagem pode ser e quão profundamente interligada está nossa compreensão da história, cultura e sistemas de crenças com a precisão da tradução. Na próxima vez que você se deparar com um fato histórico ou um mito querido, vale a pena parar para refletir. Será que um simples erro de tradução pode estar na sua origem? A resposta pode surpreendê-lo.